terminando esse ponto sobre que nós estamos conversando sobre como é que está a igreja evangélica na Itália, só para terminar, eu queria a sua opinião, seu comentário sobre isso, é que nós falamos que existe 1% praticamente, ou menos, de evangélicos na Itália, seria menos de 1 milhão, talvez, sendo Sim, que a Itália tem 60 infelizmente. milhões de habitantes, então é muito, muito pouco. Então parece que a igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica americana do mundo, não está olhando para a Europa, não está olhando para a Itália, não está fazendo tudo que deveria fazer para servir, para enviar missionários. Parece que eles estão olhando apenas para um lugar específico, não sei. O que que você que já está aí quase 20 anos na Itália e visitou várias igrejas no Brasil Uhum. para mostrar a realidade da Itália, como você vê quais seriam os problemas como a igreja brasileira vê a Itália, né? De um modo, parece que é ser um modo errado, não sei. Olha, eu vou falar assim, a minha leitura em relação às igrejas evangélicas no Brasil, não posso generalizar naturalmente, nem a visão dos pastores e nem muito menos a visão das igrejas, dos ministérios de missões das igrejas locais. Mas, em grande parte, as igrejas imaginam que ser missionário na Europa ou ser missionário na Itália não é tanto fazer missões, porque muitas vezes missões é relacionado com outro M, que é de miséria, né, em termos assim de estrutura, de saneamento básico. Então, assim, missões é África, missões é você estar, por exemplo, num local onde faltam as condições básicas de higiene, aquilo é missões. Eu digo que aquilo também é missões, mas missões é também você estar num campo onde a nossa miséria hoje, apesar de que o pessoal tem uma visão talvez deturpada daquilo que é a Europa hoje, até em termos econômicos, a situação aqui está difícil. A gente está arrecadando alimentos para dar para famílias da nossa igreja que tem necessidade, tá? Então, se você que está pensando que vem para a Itália para arrumar trabalho, fica aí no Brasil, porque não tem. Está difícil, até para os italianos. A situação está muito difícil e vai piorar, vai piorar. Mas, independente disso, o italiano, o francês, o espanhol, o grego, eles precisam, o português precisa conhecer o evangelho de Jesus. E aqui é sim campo missionário. As pessoas conhecem uma tradição, mas não têm um relacionamento com Deus. Isso, por exemplo, até quando eu já estive em algumas igrejas nos Estados Unidos, é difícil até para os americanos entender, porque eles acham que já são cristãos. O que acontece, gente, aqui existem essas palavras dentro do vocabulário do, digamos assim, cristão, evangelho, graça, perdão, salvação, mas se você for olhar do ponto de vista do dia a dia das pessoas e o que a Igreja Católica ensinou, não tem nada a ver, tá? Então, assim, as pessoas não conhecem o verdadeiro evangelho. Então, voltando à questão das igrejas, as igrejas precisam entender, conhecer um pouco mais da realidade. E o missionário que é europeu, no caso, que trabalha na Europa, ou mesmo que seja europeu, se tem oportunidade de ir ao Brasil, aproveite, faça uma boa explicação, explique como é realmente o seu campo missionário, faça pesquisa, né? Você fez a pesquisa e descobriu aí os 700 mil evangélicos. Então, pesquisa. Hoje em dia você tem que pesquisar. Não hoje em dia, sempre. Hoje em dia é mais fácil você pesquisar. Então, o conselho que eu dou, talvez parte da culpa da falta de visão das nossas igrejas no Brasil é nossa aqui dos missionários, que quando a gente vai nas igrejas, a gente não enfoca bem quais são os cernes da questão da obra missionária. Agora, eu também tenho que dizer o seguinte, nós também temos que olhar hoje no mundo, isso eu falo assim com muito respeito, que existem os PNAs, são os povos não alcançados. Com todas as dificuldades que existem na Itália, mas existem povos que ainda não têm o Novo Testamento, ou uma parte do Novo Testamento traduzido. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas, não dizer que é só aqui o campo missionário, mas eu também não posso falar, não, aqui não é mais campo missionário, isso eu não aceito. Você está entendendo? Então, assim, eu sou bem honesto, olhando assim dos dois lados, não puxando só a sardinha para minha brasa, mas dizer que aqui é sim campo missionário, mesmo porque com a questão agora dos imigrantes, né? A vinda, a chegada deles, e aqui a Itália é um portão de entrada para essas pessoas que vêm do Extremo Oriente, do Médio Oriente, do Norte da África, do Centro da África. A maioria deles são muçulmanos ou têm fés, assim, ou são budistas.
e essas pessoas vêm para cá, e como vocês sabem, o islamismo está crescendo muito na Europa, a maior mesquita da Europa está em Roma, tá? Para quem não sabe disso. Então, assim, a gente vê que os PNAs que eu estava dizendo antes, né, os povos não alcançados, eles estão começando a estar aqui do meu lado. Então, a gente tem que, o missionário hoje na Europa, ele precisa também explicar para o pessoal no Brasil que a gente está relacionando com essas pessoas todo dia. Então, aqueles que estão lá longe, lá na miséria, eles estão vindo para cá, a gente tem que aproveitar o momento agora para evangelizar. Então, assim, muito das nossas igrejas hoje, na Itália, elas são formadas são comunidades, igrejas locais internacionais. Uma igreja 100% italiana, ela vai ser aí, talvez, de Nápoles para baixo, e olha lá, tá? Mas sempre vai ter algum estrangeiro. Você chega de Roma para cima, o maior percentual de evangélicos dentro das igrejas evangélicas, de uma maneira geral, são estrangeiros. Uhum. É verdade, interessante. E isso me fez me lembrar que estava estudando aí, eu faço mestrado, né, em teologia, estudando introdução a missões, e lá eu aprendi como se faz os cálculos para ver se um país é não alcançado ou não. E uma das questões mais simples e importantes é ver se a porcentagem de evangélicos. Se é menos de 2%, é um povo não alcançado. Então, realmente, a Europa em si, praticamente, se transformou num povo não alcançado. Não alcançado. Aí que tá, a gente tem que dividir também, viu, Décio? Eu acho que assim, é importante, a gente tem que olhar em termos históricos. Qual é a Europa evangélica? A Europa mais evangélica é da Alemanha, os países da Escandinávia, a Inglaterra, a Holanda, o que hoje também já tem tá cheio de liberais lá, né? Tá cheio, né? O câncer do liberalismo pegou para danado, para dedéu lá. Então, o norte da Europa sempre foi mais assim influenciado pelo evangelho, mas o sul da Europa, se você pegar a própria França, com exceção, né, de alguns lugares, mas no geral, Portugal, a Espanha, a Itália, Grécia, ou seja, toda essa faixa sul da Europa nunca foi realmente evangélica. Teve a presença até de apóstolos, né, que passaram por aqui, mas nunca teve assim algo extremamente forte, como a gente quer e vai ver no nome de Jesus, né? Mas é assim, então a gente vê assim que falta muito, muito mesmo assim para ser alcançado aqui, porque nunca foi um país, a Itália nunca foi evangélica, a Itália sempre foi católica, tradicional, e não necessariamente cristã. A própria Igreja Católica fez um grande sincretismo de Constantino, né, em diante, e aí é muita história, né, muita coisa que a gente tem que estar analisando e pensando, inclusive, na influência que isso traz para o nosso dia hoje. Amém.